Olá pessoal, eu me chamo Cristiano, sou aluno do Laboratório de Automação Industrial e Inteligência Computacional da UFJF e vou falar sobre análise estrutural e modal de um sistema de seguidor solar fotovoltaico utilizando o método dos elementos finitos, e o professor orientador foi Eduardo Pessano de Aguiar. Bem, antes de partirmos para o problema geral, é importante entendermos o contexto em que, resumidamente, o uso de seguidores solares traz um aumento de cerca de 40% da coleta de radiação ao longo do dia do que em sistemas fixos, que é bastante benéfico a níveis econômicos. Mas, além disso, a instalação desses seguidores apresenta alguns desafios, devido a eles estarem sujeitos a carregamentos críticos de vento devido à sua exposição e geometria. Esses carregamentos podem resultar em esforços significativos atuantes nas estruturas, que pode comprometer a sua estabilidade e integridade estrutural. Portanto, é essencial considerar os efeitos do vento durante o projeto e análise das estruturas, a fim de garantir segurança e o desempenho adequado. Portanto, o intuito desse projeto é realizar o estudo estrutural, modal e dimensional de uma estrutura real, a fim de produzir subsídio técnico que valide a utilização desse sistema de captação de energia. Bem, o principal método que nós vamos utilizar é o método dos elementos finitos, o MEF, método aproximado de cálculo de sistemas contínuos, em que basicamente consiste em subdividir um elemento contínuo em um número finito de partes ou elementos. Com isso, basicamente, a gente gera uma malha em que nós teremos elementos que são os polígonos e as conexões, que são os vértices, ou seja, nós, e são esses nós que terão os esforços medidos ao longo das simulações, gerando os resultados que nós vamos analisar. Com isso, partimos para a simulação. A modelagem no SolidWorks foi o aplicativo utilizado. Na esquerda, você consegue observar a modelagem mais fidedigna, enquanto na direita, a modelagem com simplificações para reduzir o custo computacional. Aqui, algumas partições do seguidor que nós utilizamos, mas eu não vou entrar em detalhes. Resolvi trazer aqui a imagem na esquerda com a malha de aplicado, os polígonos e os nós. E na direita a tabela com a angulação. Nosso seguidor vai de menos 55 graus até mais 55 graus, então selecionamos 55, que foi uma angulação mais crítica. E uma angulação de segurança, em torno de 0 a 10 graus, selecionamos 10 graus. E quanto à velocidade do vento, analisamos a NBR 6123 e com isso optamos por utilizar um vento crítico por cerca de 23 metros por segundo. E quando passar disso, ele entrará na posição de segurança, então passaremos para valores maiores de vento, de carga de vento, que será por volta de 40 metros por segundo. Agora, na parte da computação fluidodinâmica, partimos então utilizando duas extensões do SolidWorks, que é o Solid Flow Simulation e o SolidWorks Simulation, e com isso observamos respectivamente a superfície anterior e posterior para a carga de 23 metros por segundo e angulação de 55 graus. Aqui você consegue observar a distribuição dessa tensão ao longo dos seguidores solares. Agora a mesma coisa, só que para o ângulo de segurança e a 40 metros por segundo. Aqui você consegue observar a distribuição dessa tensão ao longo da superfície de seguidores solares. E com isso, extraímos os valores de tensão e pegamos os maiores valores para cada uma das partições do seguidor solar e utilizamos esse valor para dividir com o valor de tensão limite de escoamento para os seus materiais. Com isso, obtemos os coeficientes de segurança, que, resumidamente, para materiais frágeis em torno de 4 e 7, é um valor aceitável, um valor que atende aos requisitos, e para materiais mais resistentes como aço e derivados, acima de 1 já está atendendo ao requisito. A mesma coisa foi feita para 10 graus, a margem de segurança, atendeu também tudo. E aqui foi mais para a parte do motor, em que pegamos a tabela do motor, analisamos as questões do torque e o coeficiente de segurança, caso seja acima de 1, pela divisão do torque exigido pelo torque fornecido, estará atendido as condições. Com isso, todas foram atendidas, como conseguimos observar aqui. E agora, mais para a parte modal, nós temos aqui a análise das 5 principais formas que nós optamos em escolher de vibração natural que nossos seguidores solares podem ter. Coletamos as informações de frequência e plotamos o gráfico à direita. Em seguida, comparamos com o gráfico de frequência de excitação do vento, com a sua respectiva velocidade, e conseguimos observar que dificilmente terá uma velocidade do vento compatível a ponto de gerar uma certa vibração por tempo suficiente a ponto de gerar algum tipo de dano pertinente à nossa estrutura. Ou seja, a velocidade do vento deveria ser muito baixa para isso acontecer e por um tempo muito longo, que seria por volta lá dos 6 metros por segundo, que teria uma frequência perto aqui de pico que nós tivemos aqui no nosso gráfico. Com isso, finalmente conseguimos concluir que a análise estrutural e mecânica é fundamental para garantir a segurança e a eficiência dos seguidores solares, além de que a frequência de excitação do vento para a velocidade padrão de funcionamento da usina não é compatível a ponto de gerar danos por vibração, as tensões não ultrapassaram seus limites de escoamento, como conseguimos ver pelos coeficientes de segurança, e o motor foi escolhido de maneira assertiva, como vimos pelo coeficiente de segurança, e é isso. Obrigado.